E aí, pessoal do segundo ano, eu sou o professor Francisco Dias e eu estou aqui para tirar algumas dúvidas sobre a última lista de exercício mandada para casa, né? Então vamos lá, a primeira questão logo, sem perder tempo. Vamos aqui, a primeira questão pede que você calcule em graus o valor da seguinte expressão. Para a gente não fazer a mesma questão, eu preparei aqui um exemplo, né? O exemplo é o seguinte, imagine que eu tenha 5π sobre 6 mais π sobre 3 menos π sobre 4. Claro que tudo em radiano eu coloquei, mas pense que aqui já tem um radiano, ok? A melhor estratégia aqui é você fazer logo essa soma e essa subtração, ou seja, trabalhar com essas frações primeiro. Então vamos aqui tirar o MMC de 6, 3 e 4, que no caso é 12. Aí você vai fazer aqui aquela continha. 12 dividido para 6 dá 2, 2 vezes 5 dá 10. Então você vai botar aqui 10π. 12 dividido para 3 dá 4, 4 vezes π. Então você vai botar 4π. E 12 dividido para 4 dá 3, 3 vezes menos π dá menos 3π. Você vai fazer essa conta aqui, 10π mais 4π menos 3π, isso vai dar 11π aqui sobre 12. Pronto, então o resultado vai ser 11π sobre 12 radiano, ok? Bom, agora o que você vai fazer? Como ele quer em graus, você vai substituir, né? Onde tiver esse π radiano aqui, você vai colocar o 180, ok? Então, como é que fica isso aí? Vai ficar 11 vezes 180 sobre 12. Se você fizer essa conta, dá 165, ok? Então, a estratégia dessa questão aí é você fazer primeiro essa conta, fazer o MMC e achar o resultado final e depois converter isso para graus. É a melhor estratégia, sai mais rápido. Vamos aqui à próxima questão, a questão 2. Bom, aqui o que você tem que fazer? Então suponha que eu tenho aqui um exemplo extra, né? Tem um círculo, nesse círculo tem um raio tal que eu não sei, esse ângulo aqui de 45 e esse tamanho aqui, vamos supor que seja 3π centímetros. Aqui você tem que lembrar o seguinte, o comprimento dividido pelo raio, na mesma unidade de medida, né? Comprimento na mesma unidade, o raio também na mesma unidade que o comprimento, essa divisão deve dar, né, a medida do arco que você está trabalhando em radiano. Isso sempre é um fato, ok? Então, nesse caso aqui, suponha que o raio seja R. Se eu dividir 3π sobre R, ou seja, o comprimento desse arco dividido por R, isso aqui vai dar a medida de 45 graus em radiano. Lembrando que 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4 radiano. Então, essa divisão aqui deve dar π sobre 4. Ok, agora é só multiplicar os meios pelos extremos. O raio vezes π igual a 4 vezes 3π, dá 12π. Cancela o π aqui com o π daqui, vai ficar o raio igual a 12 centímetros. Então, esse é um exemplo para você, basicamente, só copiar, né? Claro, lembrando aqui, não esqueça que eu fiz um exemplo diferente, não é a resolução dessa questão, é só para você fazer a ideia, né? Ok, vamos à questão 3. Questão 3 talvez seja a questão que vocês tiram mais dúvida, né? Para isso eu vou dar uns exemplos diferentes, mas englobando aí todos os itens. Imagine que eu tenha o seguinte, eu quero saber se 1160 e né, o 440, quero saber se esses caras aqui
se eles são côngruos. Se fosse esses dois, o que você faria? Bom, uma maneira de fazer é o seguinte, a primeira maneira que eu vou mostrar a vocês é você pegar o 11.160 e dividir por 360. É a mesma coisa fazer com 440. Deixa eu apagar aqui, está muito feio. Você vai pegar o 440 também e dividir por 360. Ok? Você faz essas duas divisões. Ao fazer 1160 por 360, isso vai dar 3 e restar 80. Ok? 440 dividido por 360, isso aqui vai dar 1 e vai restar 80. Perceba que o resto é o mesmo. Ok? Portanto, o 1160 com certeza é côngruo a 440. Então, a primeira maneira para você determinar se dois caras são côngruos é ver se eles deixam o mesmo resto na divisão por 360. Outra maneira é você ver o seguinte, a ideia sai disso aí. Se eles são côngruos, eles vão deixar o mesmo resto. Dois números que deixam o mesmo resto, né, na divisão por 360, quando eu subtrair eles, né, o resultado vai ser um múltiplo de 360. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil o que eu falei, né? Então, o mesmo exemplo. Então, uma maneira diferente de eu analisar se 1160 é côngruo a 440, é eu ver o seguinte, eu vou pegar 1160 e subtrair de 440. Esse resultado aqui dá 720. Ora, mais 720 dá para a gente dividir por 360. Em outras palavras, 720 é múltiplo de 360. Portanto, esses dois caras são côngruos por causa disso também, certo? Então, a segunda regra para você determinar se dois arcos são côngruos, né? E até mais fácil, é você fazer a diferença entre os dois, né? E ver se o resultado é um múltiplo de 360. Se for, ok. Vamos fazer mais um exemplo. E se tiver, por exemplo, em radiano, né? Como é que a gente faz? Por exemplo, 23π sobre 3 e o 5π sobre 3. Aqui dois caras. Será que eles são côngruos? Bom, como é que você vai fazer isso? Subtrai os dois. Subtração com o mesmo denominador, você repete o denominador e faz a conta aqui só com os numeradores. 23π menos 5π dá 18π. Portanto, isso aqui vai dar o quê? 18 por 3, 6π. Perceba que, aqui claro não está em graus, mas 6π é a mesma coisa que 3 vezes 2π. Como eu estou trabalhando aqui em radiano, note que 2π, né, é a mesma coisa que 360 graus. Portanto, esse 6π aqui, né, é múltiplo de 360 também, ok? Em outras palavras, se isso aqui for par, né, toda vez que isso aqui for par, vai ser um múltiplo de 360. Então, é outra estratégia também. Então, resumindo, nessa questão aqui, você pode usar essa última estratégia que eu falei. Subtrai os dois números. Se for múltiplo de 360, vão ser côngruos. Se estiver trabalhando em radiano, se for múltiplo de 2π, se for par, vão ser côngruos também. Na letra E, as unidades estão diferentes. Então, você escolha ou converta tudo para radiano ou tudo para graus e faça a mesma coisa. Ok? Vamos aqui à próxima questão. Essa aqui é para a gente determinar a primeira volta positiva, né? A primeira determinação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou dar um exemplo, né, de cada item desse. Por exemplo, a primeira questão, você tem um valor maior que 360, positivo, certo? Então, por exemplo, imagine que você tivesse, ao invés de 1550, tivesse 1870. Quer saber o cara da primeira volta. Então, aqui você vai pegar e dividir por 360.
Nesses casos aí, você divide 360 e vê qual é o resto. Então, divide isso aqui, dá 5 e resta 70. Portanto, esse cara aqui é o cara da primeira volta. Na letra B, né, você tem um cara em radiano, em forma de fração. Como é que você faria um cara desse aí? Imagine que eu tivesse, ao invés de 23π sobre 4, tivesse 23π sobre 3. O que eu faço aqui? Aqui eu vou tentar separar em duas frações com o mesmo denominador. Ok? Sendo que essa primeira fração aqui tem que ser a maior possível. Maior possível que você conseguir. Claro, menor do que 23π sobre 3. E tem que ser par. Para justamente dar voltas inteiras. Bom, então qual é o maior valor que eu posso colocar aqui? Que dá para dividir por 3 e seja par. E, claro, menor que 23π. Então, aqui no caso vai ser o seguinte, o 23 não dá, o 22 também não dá para dividir por 3, o 21 dá para dividir por 3, só que dá 7, 7 não é par, o 20 não dá, o 19 não dá, e ficamos aí com o 18. 18π dá certo. 18 por 3 dá 6, 6π é o maior possível e vai ser par. E aqui no numerador você coloca o resto que falta para completar os 23. Então, 18 falta 5, né? 5π para completar os 23π. Esse restinho aqui, essa parte aqui, é o cara da primeira volta. Ok? No item da letra C, você tem um cara negativo, né? E dado em graus. Imagine que eu tivesse 2.940, ao invés desse aqui. O que você ia fazer? Você vai fazer parecido com a letra A. Você vai começar no mesmo processo. Você vai pegar esse cara e dividir por 360. Beleza. Vamos dividir. Menos 2.940 graus dividido por 360 vai dar menos 8. E resta quanto? Vai restar menos 60. Ok. Esse menos 60 aqui é o cara da primeira volta negativa. Não é da primeira volta positiva. Lembrando que a gente quer aqui da positiva, não é da negativa. Então, o que a gente faz aqui nesse caso? Você simplesmente vai pegar o menos 60 para achar o próximo côngruo a ele positivo. Então, você adiciona 360. Você vai achar o primeiro valor positivo côngruo a ele. Então, no caso aqui, vai dar 300. Esse é o valor. Ok? Então, primeiro caso, divide 360 e vê o resto. Segundo caso, você faz essa separação aqui entre duas frações. E nesse caso aqui, você divide 360, vê o resto, né? E soma 360. Então, esses três casos que vocês têm que se ligar. Vamos lá para a quinta questão. Na quinta questão, você tem que estar atento ao seguinte. Existe uma formulazinha que a gente vê lá do ensino fundamental, que vocês não podem esquecer dela e o Enem cobra bastante. Então, se você tiver o raio de uma circunferência e quiser saber o comprimento da circunferência, esse comprimento sempre é 2π vezes o raio. Ok? Isso é válido sempre, é uma forma bastante básica e a gente tem que gravar na cabeça. Então, se eu quiser o contorno, né, da circunferência, sabendo o raio, usa essa formulazinha aqui. 2π vezes o raio. Em outras palavras, o que a gente está dizendo? Um arco de 360 equivale a um comprimento de 2πr. Se eu tiver 360, o valor do comprimento vai ser esse. E se eu quisesse um outro valor, né? Por exemplo, da questão aqui, 600 graus vai valer quanto? Aí você faz uma regra de 3, certo? Eu não vou botar com 600, mas imagine que eu tivesse aqui, sei lá, 400. Então, 400 vai valer quanto? Aí você vai fazer a regra de 3 aqui, ó, e achar esse valor. Beleza? Então, na questão 5, você vai fazer uma regra de 3. 360 vale isso aqui. O ângulo que você quer vale quanto? Lembrando que, né, o raio foi dado aqui, ó.
Você vai substituir o raio aqui. Então essa é a dica para a questão 5. Finalmente trouxe aqui o gabarito, né? Então tá aí o gabarito para vocês. Dê uma olhada, uma conferida. Se mesmo assim, depois desse vídeo, você ainda sentir alguma dúvida, me procure, né? Após você ver esse vídeo, ok? Quem vai estar no Zoom depois desse vídeo. Valeu aí e até a próxima.